Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma aula então, né? Como eu tinha prometido antes sobre a responsividade, né? Então aqui eu tô com o Android, finalmente deu certo de eu conseguir resolver aquele problema que estava dando. E enfim, né? Agora a gente consegue perceber que o nosso app está bem mais responsivo, né? E aqui, que nem passando aqui novamente sobre a que a gente estava fazendo do ícone, perceba que agora ambos estão mais, como posso dizer, estão mais adaptados, né, conforme a, ao sistema operacional. Então, se eu quisesse alterar aqui para deixar ele um pouquinho mais para cima, e enfim, agora no iOS eu posso, né, deixar mais para baixo ou não, enfim, tudo aqui vai a critério, né? Mas uma coisa que a gente vai fazer nessa aula vai ser finalmente, né, corrigir aquele bug que a gente está tendo quando a gente vai fazer alguma equação com multiplicação e também com ponto, né? Então, colocar, se eu não me engano, é com ponto. Aqui, vamos ver. Ah, não, com ponto tá ok. Mas enfim, vamos lá, né? Só vou tirar isso daqui e deixar só o iOS. Aí, bem melhor agora. O que está causando, né? Aquele problema que a gente tem com a multiplicação. Eu já expliquei diversas vezes aqui. Eu sempre prometo que a gente vai resolver e nunca resolvo, mas dessa vez vamos resolver de fato. Então, a gente está recebendo aqui a multiplicação como esse x, por causa que esse x foi o que a gente determinou aqui na nossa nossas teclas, cadê? Aqui. O x aqui, ó, a gente colocou literalmente o caractere, né, a letra x, para representar a multiplicação. Então, quando a gente faz o nosso cálculo, a gente chega aqui na nossa função calcular e aqui a gente vai ter o x em vez de a multiplicação, certo? Certo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse x e transformar em multiplicação e passar aqui para o nosso eval de uma forma, né, com esse dado transformado. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, aqui eu vou colocar const equação transformada, ou poderia ser também, em vez de transformada, acho que fica até melhor, formatada. Ó, o Copilot já está sugerindo aqui pra gente, vai ser o que a gente vai utilizar, mas daqui a pouco a gente faz esse, né? Vamos fazer primeiro um step anterior. A gente vai dar aqui o nosso replace, e aqui o replace ele vai ter dois parâmetros, né? Que vai ser o que a gente vai procurar para repetir e o valor que a gente vai colocar de fato naquilo quando a gente achar. Então, eu quero que ele procure para a gente o x, né? E coloque no lugar do x a multiplicação. E fazendo isso, antes da gente passar aqui para o nosso eval, vamos pegar e dar um log nesse cara para ver se ele está fazendo certinho. Equação formatada, show. Então coloca 8 vezes 8. Aqui ele deu equação inválida porque a gente ainda não passou para o nosso eval. Mas a gente perceber aqui, ó, vou até dar um zoom, acho que fica um pouquinho melhor. Ele colocou sim aqui o sinal de multiplicação, né, o asterístico, no lugar do x. Então, beleza. Então, teoricamente, está perfeito, né? Agora é só a gente passar aqui para o nosso eval e já vai funcionar. Vamos ver. Beleza, então aqui 8 vezes 8. Show de bola. Apresentou o resultado. Mas, e se a gente colocasse 8 vezes 8 vezes 8 de novo? Agora ele deu a equação inválida. E por que isso aconteceu? Vamos novamente colocar aqui o zoom. Ele substituiu o x pela multiplicação, né, pelo asterístico, só que ele só fez isso no primeiro e não no segundo. Isso aqui é um comportamento do replace, né? Quando a gente passa aqui o valor a ser procurado em aspas, quando encontrar aquele primeiro valor, então ele vai lá, ele vai pegar aqui o nosso 8 vezes 8 vezes 8, ele vai encontrar o primeiro x que eu encontrar, eu vou substituir, né? Esse é o comportamento quando a gente utiliza a string. E só que não é isso que a gente quer, né? A gente quer utilizar aqui, ele quer que ele substitua todos os x por asterístico. E a gente poderia fazer um for each aqui, varrendo toda a nossa string, encontrando, né? E fazendo esse parse, mas o próprio JavaScript ele já tem aqui, continuando utilizando o replace, né? Já tem até aqui um spoiler do que a gente vai fazer.
só que tem um comportamento um pouco diferente. E é exatamente isso que a gente vai utilizar, que o Copilot tinha sugerido para a gente. Aqui. Isso aqui que a gente está utilizando no lugar da nossa string se chama regex, né? Isso aqui é do JavaScript, não do React Native, então não vou me estender muito explicando o que é e como funciona, mas basicamente quando a gente utiliza um regex no replace, ele não vai só substituir o primeiro, ele vai substituir todos os caracteres que bater aqui no nosso regex, certo? Então aqui a gente está fazendo o map do x, ok? Então, bom, vamos colocar aqui novamente 8 vezes 8, ok, está funcionando normalmente. Colocando mais 1 vezes 8, aí ó, agora funcionou perfeitamente, né? Então, se a gente for conferir aqui, ele colocou, não, ele substituiu, na verdade, não só o primeiro, mas também como o segundo. E se a gente tivesse mais algum aqui, ele iria respeitar também. Então, toda vez que ele encontrar um x, ele vai fazer esta substituição para a gente, ok? E bom, pessoal, a gente também vai ter que fazer isso aqui com ponto, né? Por causa que aqui, ó, a gente vem aqui e coloca, por exemplo, 1,5 mais 1,5, ele vem e dá 5, né? Isso daqui tá bem, bem estranho. Até se a gente colocasse aqui, ó, a gente vai colocar a equação formatada e o esperado, né? O esperado aqui é 1,5 vezes 1,5, ele vai fazer aqui pra gente, né? Na verdade não é vezes, aqui é mais. Bom, só pra gente ver, 1,5 mais 1,5, aqui deu 5 e aqui deu 3, né? Então, o esperado que a gente tem que receber é 3. Isso aqui está acontecendo também, já expliquei, né? Justamente por causa que a gente também tem que fazer a formatação de vírgula para ponto, por causa que quando a gente utiliza um float, né? Um número quebrado, um número decimal, a gente tem que colocar aqui o ponto em vez da vírgula. Então aqui na verdade não vai ser nada diferente do que a gente fez até agora. Aí ó, mesma coisinha. Toda vez que a gente encontrar um ponto, toda vez que a gente encontrar uma vírgula, a gente quer substituir pelo ponto, tá certo? Então aqui eu só vou dar um reload só para sumir essa partezinha aqui. Então perfeito. Então 1,5 mais 1,5, 3 agora está respeitando, né? Também essa regrinha adicional que a gente colocou. Perfeito? Mas e caso, né? O nosso aqui, como fala, o nosso resultado também for quebrado. Então a gente colocar, sei lá, 1,75 mais 1,50, percebe que ele colocou o ponto, né? E a gente não quer apresentar para o nosso usuário o ponto em si, a gente também quer fazer essa formatação inversa, de quando o JavaScript devolver para a gente o ponto, a gente em vez de exibir, né, de verdade, aquele ponto a gente quer transformar para vírgula. É exatamente isso também que a gente vai fazer agora. Então aqui só deixa eu limpar. Então aqui, né, a gente tem o resultado, que esse resultado vem aqui do nosso useCalc. Se a gente perceber aqui, ele é esse estado, e esse estado aqui, ele é setado aqui, aqui e aqui embaixo. Aqui embaixo a gente não vai utilizar, então seria somente esse resultado, né? Então fica bem mais simples da gente se localizar no código utilizando o custom hook, né? Então, beleza. Aqui a gente vai ter equação formatada e agora a gente vai ter o resultado formatado. Resultado formatado. E aqui o Copilot já está até sugerindo para a gente, né? Como aqui ele devolve N, então o eval não tem uma tipagem tão forte assim, né? Ele não diz explicitamente o que ele vai devolver. A gente tem que dar um toString para garantir, né? E aqui sim a gente consegue utilizar o replace com a string, né? Em vez de colocar a regex. Por que a gente coloca nesse caso com a string? Por causa que não vai ter como um número, sei lá, ele ser quebrado duas vezes. Então 3,5,7, né? Então o primeiro ponto ele vai ser o único, né? Assim pelo menos é o esperado. Então agora a gente passa esse daqui, o resultado. Aqui está só result, vou colocar resultado formatado para o nosso set resultado. E agora, se a gente repetir essa mesma conta, 1,75 mais 1,5,
Agora sim, ele já não está colocando mais a vírgula, ou perdão, ele já não está colocando mais o ponto e está substituindo pela vírgula, né? E bom, acho que por essa aula é isso. É uma coisinha bem simples, né? Mas eu acabei deixando para mais aqui para o futuro, né? Que tinha coisas mais interessantes, mais legais da gente fazer. E enfim, é isso. E te vejo na próxima aula.